A aula de hoje vai ser sobre a biogênese e biogênese, que são duas teorias que tentam comprovar a origem da vida. A aula vai ser comigo, Lana, o professor Enzo e o professor Matheus. Vamos seguir adiante. Qual o objetivo da nossa aula? É proporcionar um maior entendimento da evolução do pensamento a respeito da origem da vida, ou seja, perceber que não foi só de maneira rápida e fácil que a gente conseguiu chegar ao compreendimento que nós temos hoje. Houveram vários métodos para explicar o que a gente entende. Apresentar experimentos que foram realizados para a defesa das teorias propostas, assim introduzindo a prática científica. Então, primeiro a gente vai começar tentando explicar o que é a biogênese. A biogênese, ela defende que a vida foi gerada de maneira espontânea. Então, um dos principais defensores dela foi Aristóteles, que ele diz que a geração espontânea possui dois princípios: o ativo, que ele está relacionado à matéria, e o passivo, que está relacionado à forma, e quando juntos eles formam a vida. Além de Aristóteles, nós tivemos outros defensores, como Santo Agostinho, René Descartes, Isaac Newton e entre outros. No entanto, apesar de hoje em dia nós sabermos que a vida ela não foi gerada de maneira espontânea, essa teoria ela não foi de todo mal. Por exemplo, ela teve uma grande contribuição, que foi instigar novos meios de investigar a origem da vida. Ou seja, outras pessoas que pensavam de maneira diferente paravam e pensavam, não, a vida não foi gerada desse modo. Tentou explicar do jeito que eles entendiam. Aí surgindo novas ideias, para hoje nós possuímos o entendimento que nós temos sobre a origem da vida. E a biogênese? O que é a biogênese? Ela acredita que a vida se origina de outra pré-existente. Ou seja, a vida ela não pode ter surgido do nada. Precisou um ser gerar outro. Os principais defensores foram Francisco Redi, Lázaro Spallanzani e Louis Pasteur, que aí mais adiante a gente vai mostrar para vocês os experimentos que eles fizeram para tentar explicar o seu ponto de vista. Ou seja, eles utilizaram de métodos científicos e não foi apenas do achismo. Eu acho que esse ser surgiu assim. Não, eu acho que ele surgiu assim e eu vou comprovar. E foi assim que eles fizeram. Aqui a gente consegue ver uma imagem que representa mais ou menos a teoria da biogênese, que a prole de ratinhos nasceu já de um ser pré-existente, ou seja, a mãe deles, assim como eu e você. O primeiro experimento que a gente vai ver é do Redi. Ele foi um médico naturalista nascido na Itália e ele foi o responsável pelo início do estudo da biogênese. Por quê? No século XVII, ainda havia essa ideia de que a vida foi surgida de maneira espontânea. Acontece que Redi discordava disso. Ele acreditava que a carne, que era um método utilizado para explicar a teoria da abiogênese, que era onde um pedaço de carne, as larvas surgiram lá, elas surgiram de maneira espontânea. Redi discordava disso. Ele acreditava que essas larvas eram, na verdade, era a fase inicial das moscas. Então, aqui ele acreditava que as larvas encontradas nas carnes em putrefação era a fase inicial das moscas. Aqui uma imagem ilustrando mais ou menos o experimento dele, onde ele colocou potes com carne sendo destampados e destampados, ou seja, ele deixando com que moscas entrassem e potes que não. Mais adiante a gente vai ver um fluxograma que vai mostrar o resultado desse experimento. Aqui, o experimento de Redi, ou seja, ele colocou pedaços de carne em potes de vidro, sendo potes cobertos e potes descobertos. Esses potes cobertos eram cobertos por uma gaze fina, que impedia que as moscas conseguissem entrar. Ou seja, o resultado obtido foi, nos potes cobertos, houve a ausência de larvas, e nos potes descobertos, a presença, o que significa que houve larvas apenas onde as moscas conseguiram entrar, depositar seus ovos e assim surgir as larvas. Então, se a teoria da abiogênese estivesse correta, larvas surgiriam nos dois potes, que não foi o caso. Então, ele meio que enfraqueceu a teoria da biogênese. Mas aí que tá. Ele enfraqueceu no sentido de da teoria da biogênese tentar explicar os seres grandes. Ele conseguiu comprovar que não é assim que acontece de maneira espontânea.
Mas ainda assim, apesar desses experimentos, eles acreditavam, não conseguiam imaginar seres minúsculos, por exemplo, como bactérias, se reproduzindo. Então eles ainda acreditavam na geração espontânea. E aí, outros experimentos mais adiante vão explicar como esses micro-organismos surgiam com os experimentos de Spallanzani e do Pasteur. Mais à frente com o Enzo e o Matheus. Bem, é, e outros teóricos foram surgindo para tentar explicar a origem da vida. Um deles foi John Needham, um padre e médico naturalista inglês, e ele foi um extremo defensor da abiogênese. Portanto, ele acreditava que os micro-organismos só poderiam ter aparecido através da geração espontânea. Ele tentou comprovar essa ideia fazendo um experimento. Ele pegou um caldo nutritivo de suco de frutas e caldo de galinha e aqueceu esse caldo e após a fervura, ele aqueceu por cerca de 30 minutos e após a fervura ele tampou com uma rolha. Após alguns dias ele analisou que esse caldo tinha ficado turvo e analisou no microscópio e viu que tinha presença de micro-organismos. Em contrapartida, Lázaro Spallanzani, que foi um médico, padre, naturalista e fisiologista italiano, teve o intuito de derrubar essas ideias de Needham. Ele repetiu o experimento de Needham com o mesmo caldo nutritivo e, e ferveu também esse caldo e vedou o gargalo da garrafa. Ele derreteu o bocal da garrafa evitando que o ar entrasse. E com a garrafa completamente fechada, ele deixou esfriar. E após alguns dias ele viu que o líquido continuava o mesmo. Ou seja, não teve proliferação de micro-organismos naquela substância. Após o término desse experimento, o Spallanzani concluiu que Needham não havia fervido por tempo suficiente a mistura. E Needham retrucou, dizendo que ferver por tempo demais mataria a força vital. A força vital seria uma energia que faria com que a vida nascesse da matéria bruta. E Needham argumentou dizendo que se fervesse por muito tempo, não teria como essa força vital existir naquele meio. E o que impediria que a vida nasceria, né? E essa justificativa, curiosamente, deu mais força à abiogênese. A comunidade científica da época ficou do lado do Needham e o Spallanzani ficou meio que no ostracismo. E aqui há um fluxograma resumindo tudo isso, essa briga entre Needham e Spallanzani. Dando continuidade ao nosso trabalho, vamos falar agora um pouco sobre Pasteur. Louis Pasteur, que nasceu no ano de 1822 e veio a falecer no ano de 1895, foi um cientista francês. Pasteur era químico, e suas descobertas no mundo da química são tão relevantes quanto a que nós abordaremos agora, só que no mundo da biologia. Ele foi muito importante também no campo da medicina, porque uma das suas principais teorias dizia que todas as doenças, a maior parte pelo menos, eram causadas por micro-organismos, o que foi muito importante para catalogação de doenças e o estudo dessas doenças mais aprofundados, facilitando assim seu tratamento. Mas no mundo da biologia, a principal contribuição de Pasteur é na teoria da biogênese, a teoria que diz, que é a teoria vigente que nós temos agora, que é a teoria de que a vida não se origina do nada. Tá. O experimento de Pasteur consistia em colocar líquido nutritivo, caldo de frango, carne, dentro de um recipiente. Em seguida era colocado um gargalo em formato de cabeça de cisne, que não permitia com que
o oxigênio tivesse contato com esse líquido. Então esse líquido era fervido e para ser esterilizado. Depois ele levava esse líquido para um microscópio e verificava que ali não tinha micro-organismos. Ou seja, não se originou vida naquele recipiente. O contraponto desse experimento é que se ele quebrava o pescoço de cisne, se ele retirava esse pescoço de cisne, era possível ver que sim, naquele líquido nutritivo que tinha ali, começavam a se originar micro-organismos. E esses micro-organismos vinham de contato externo, ou seja, eles não nasciam ali dentro, a vida não se originava do nada ali dentro. E isso foi muito importante para derrubar a teoria da biogênese, que é o oposto disso. Diz que se tu coloca condições favoráveis para o surgimento de vida, como no caso esse caldo nutritivo, a vida vem simplesmente a surgir naquele ambiente, do nada, tipo como se ela simplesmente surgisse ali. Aqui nós temos um fluxograma explicando esse experimento. O caldo nutritivo é um frasco de vidro com um pescoço de cisne, a substância fervida, como eu disse, a modo de esterilizá-la, depois análise no microscópio e vemos que tem ausência de micro-organismos. A partir do momento que se quebra esse pescoço de cisne que ele usou no experimento, é possível ver que surgem micro-organismos, que na análise que ele vai fazer no microscópio já existe a presença de micro-organismos. Então, depois de nós vermos todas essas teorias, todos esses experimentos, eu espero que vocês tenham compreendido melhor não só sobre as teorias da biogênese e da biogênese, como também como a ciência funciona. Percebemos o quão a gente não tem certezas no mundo da ciência e quão isso durante o tempo vai evoluindo. Por exemplo, uma teoria como a da biogênese, ela possuía alguns fundamentos na época que ela era vigente, entre aspas. Então, foi com muito estudo em cima dessa teoria que surgiu a teoria da biogênese, como forma de provar que ela estava errada. Então, nós percebemos que nada na ciência ele é estático, ele sempre vai estar sujeito a mudanças. Principalmente quando o assunto é a origem da vida, porque apesar de termos teorias mais bem aceitas nos dias de hoje, nenhuma é verdade absoluta. Não temos certeza absoluta sobre nada. E na ciência nunca vamos ter certeza absoluta. Então é muito importante nós termos esse olhar sobre como a ciência funciona e sobre como a ciência evolui. Esse foi o nosso trabalho, eu espero que vocês tenham compreendido e é isso.